Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, a novela envolvendo Léo Ortiz. Acertou, não acertou? Cadê o Léo Ortiz com a camisa do Flamengo? Vamos trazer os detalhes dessa situação para vocês. Vamos falar também sobre as mudanças no departamento de futebol do Flamengo. Tem a saída do Juan, tem reestruturação no departamento, situações políticas, gente. É ano eleitoral e a política no Flamengo começou. Aliás, a política no Flamengo nunca para, mas esse agito aí do ano eleitoral vai começar a trazer algumas movimentações dentro do Flamengo. Vamos falar sobre Igor Coronado, sobre De La Cruz, o momento do Flamengo, falar dessa partida contra o Botafogo e algumas situações envolvendo aí o técnico Tite. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente também ainda não é inscrito aqui no nosso canal, galera, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, porque precisamos da ajuda de cada um de vocês. Vamos lá, vamos começar falando sobre as mudanças no departamento de futebol do Flamengo, porque o Juan recebeu um convite da CBF para ser coordenador, um convite feito da CBF a pedido do técnico Dorival Júnior, e ele está deixando o Flamengo e vai assumir o cargo de coordenador da CBF, trabalhar junto com o Dorival, trabalhar junto também com o Rodrigo Caetano. Esse cargo ele havia sido oferecido ao Felipe Luiz. O Felipe Luiz acabou recusando porque ele queria ser treinador, né? E virou treinador de futebol do Sub-17 do Flamengo. O Juan é um cara de confiança do Dorival Júnior. Inclusive, o Dorival estava no Maracanã ontem assistindo o clássico entre Flamengo e Botafogo. Em breve tem convocação e eu estou muito curiosa para ver quem o Dorival vai convocar, como será essa primeira lista do Dorival Júnior. Vale lembrar, gente, que o Fabinho, que era gerente de futebol do Flamengo, já tinha saído. Ele foi para o Corinthians para assumir um cargo de diretor executivo. E aí o cargo ficou vazio. O Flamengo fez umas reuniões ali internamente com o departamento de futebol, o presidente Rodolfo Landim, e tomou algumas decisões e promoveu mudanças no departamento de futebol. O Flamengo optou por promover o Luiz Carlos, que exercia uma função de gerência de futebol na base, ou seja, o Luiz Carlos vira gerente de futebol do profissional do Flamengo. Além disso, Carlos Noval, que está no Flamengo há muitos anos, desde a gestão Patrícia Amorim, o Carlos Noval está no Flamengo. O Noval já era gerente de transição, ele vai acumular a gerência de mercado e a gerência de futebol de base também. Então, o Luiz Carlos deixa a gerência de futebol da base, vira gerente de futebol do profissional, e o Carlos Noval, que já era gerente de transição, acumula as funções de gerência de mercado e também de futebol de base. O Gabriel Skinner, que era supervisor de futebol, foi demitido, mas tem uma situação muito curiosa envolvendo a situação do Gabriel Skinner. O Skinner estava no Flamengo desde 2019. Essa é mais uma passagem dele, ele já teve outras passagens pelo Flamengo. A primeira passagem dele no Flamengo foi em 2006, perdão. Em 2016 ele também estava no clube, né? Estava na gestão Eduardo Bandeira de Mello, ele também trabalhou na gestão Eduardo Bandeira de Mello, mas ele é muito próximo do BAP, do Luiz Eduardo Batista. E há uma expectativa de que o BAP possa vir como candidato à presidência do Flamengo ou lançar um candidato, mesmo sem o apoio do Rodolfo Landim. Aliás, o BAP está à espera do Landim se manifestar oficialmente, né, dizendo quem será o candidato dele, quem ele vai apoiar como candidato à presidência. O BAP gostaria de ser essa pessoa, é o que dizem as pessoas ligadas à política do Flamengo, ou gostaria de apoiar um candidato.
O BAP, inclusive, não tem boa relação com o Marcos Braz, tá? Esse foi um dos motivos que o BAP se afastou um pouco da gestão Rodolfo Landim. E o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, o Skinner, que é muito próximo do BAP, estamos em um ano eleitoral, né? Um ano em que o BAP pode vir a candidato à presidência ou pode apoiar um outro candidato diferente do Rodolfo Landim, a depender dessa situação toda política interna do Flamengo, o Gabriel Skinner é demitido. Então, uma situação para a gente ficar de olho em relação à política do Flamengo, tá? Vamos lá, agora vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque eu sei que o torcedor continua esperando por reforços, o Tite está esperando por reforços, o Flamengo tem algumas carências. Vale lembrar que saíram 2 zagueiros, Rodrigo Caio e agora recentemente o Pablo, ou seja, 2 baixas num setor que não chegou ninguém até o momento. Por quê? O alvo é o Léo Ortiz, né? Léo Ortiz é o alvo do Flamengo e a novela continua. Apesar do André Hernan ter cravado que houve um acordo entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino, como a gente já trouxe aqui para vocês, né? No dia que o Hernan cravou, a gente trouxe aqui para vocês que a nossa informação era um pouco diferente. A gente ouviu que as partes seguiam conversando, que estavam se aproximando de um acordo, mas que não tinha nada acertado. Inclusive, o Léo Ortiz entrou em campo ontem pelo Red Bull Bragantino, foi capitão titular e capitão da equipe. Se ele já tivesse acertado com o Flamengo, isso não aconteceria. A situação ela segue em aberto. As partes continuam tentando chegar a um acordo. Na verdade, tá um joga para cá, joga para lá, tá? O Red Bull Bragantino deu um desconto aí de 500 mil euros. Se antes o Red Bull Bragantino queria 9 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz, hoje o Red Bull Bragantino topa receber 8 milhões e meio, mas o Flamengo ainda não chegou nesses valores. Conversei com pessoas do Flamengo que disseram o seguinte, que o Red Bull Bragantino precisa baixar a pedida. Conversei também com pessoas do Red Bull Bragantino que me disseram que o Flamengo precisa aumentar os valores. Então, um está jogando para o lado do outro, né? Jogando a responsabilidade para o outro. O Flamengo diz que para o negócio sair, o Red Bull precisa baixar a pedida, e o Red Bull diz que para a situação sair, o Flamengo precisa aumentar os valores. Enquanto isso, o Tite segue à espera do Léo Ortiz. O Flamengo até conversou com outros jogadores, outros zagueiros no mercado da bola. Um deles foi o Domingos Duarte, o português. A gente já falou isso aqui algumas vezes para vocês. O Flamengo chegou a ajustar algumas situações com o Domingos Duarte. Ele estava na expectativa de se transferir para o Flamengo, mas foi até um pedido do Tite para que o Flamengo se mantivesse na negociação e tentasse a contratação do Léo Ortiz. Sobre o Igor Coronado, o jogador está livre no mercado oficialmente. A gente trouxe para vocês toda a situação sobre ele durante essa semana. Ele tem em mãos uma proposta do Corinthians, tá? Existe uma confiança no Corinthians para sacramentar essa negociação, mas a gente conversou com o empresário do Igor Coronado, o Rafael Brandino, e até o momento ainda não houve esse acerto com o Corinthians, tá? Houve um contato do Matheus Bach, filho do Tite, como próprio empresário do Igor Coronado, perdão, o Rafael Brandino, revelou, mas até o momento nada avançou, tá? O Flamengo não avançou não fez uma proposta, não avançou, enfim, o Flamengo foca em outras prioridades, uma delas é a zaga. O Flamengo guarda aí o dinheiro, né? Mas o Coronado tá livre. Tá livre, mas jogador livre você tem que pagar luvas, né? Luvas altas até, uma série de outras situações. E no entendimento da diretoria, o foco neste momento está em outras prioridades. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. O Coronado, como a gente falou, está oficialmente livre no mercado, tem em mãos uma proposta do Corinthians e recebeu também uma consulta do Botafogo recentemente. De La Cruz, agora vamos falar sobre o De La Cruz, porque o meia será reavaliado
nesta sexta-feira para saber se entrará em campo contra o Volta Redonda, no sábado, no Maracanã. Ele tem um problema no ombro, tá? E, além disso, o Tite revelou que ele está com um certo desgaste. Vamos ver se ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Volta Redonda. Quem deve ser relacionado? Deve ser o Matias Vinha, né? Existe essa expectativa do Matias Vinha ficar à disposição do técnico Tite já para fazer a estreia contra o Volta Redonda. Ainda falando sobre De La Cruz, galera, o De La Cruz ainda está se adaptando ao Flamengo e o próprio Tite tentando adaptar ele junto ao time. O jogo contra o Botafogo, na minha opinião, foi bem ruim, apesar da vitória. Né? Foi um jogo ruim, um jogo chato, um jogo que quase não teve criação, né? Mas o Tite destacou muito a parte defensiva do Flamengo. Ele destacou que tanto contra o Vasco contra o Botafogo, o Flamengo esteve muito bem defensivamente. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando desse início de temporada do Flamengo e acham que o Tite vai conseguir encaixar o meio-campo com Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta? Deixa a opinião de vocês aqui pra gente. Valeu, galera! Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Não esquece de ativar o sininho. Se rolar uma novidade, qualquer coisa, a gente vai aparecer por aqui para trazer para vocês. E ativando o sininho, vocês serão notificados e vão ficar por dentro de tudo, beleza? Beijo, beijo. Tchau, tchau.